Rezende, qual é a situação do setor florestal no Acre hoje? Altino, eu acho que o setor florestal do Acre hoje, eu sempre digo o seguinte: quando a gente assumiu, a gente tinha um carro e um telefone. Hoje essa secretaria tem um patrimônio. E o grande desafio que a gente teve foi tirar o setor da informalidade, né? E tirar o setor da informalidade implica em quê? Implica em pegar a base de suprimento florestal que existia no Estado, que era oriunda de desmatamento de maneira ilegal, e trazer isso para a legalidade. Quando a gente começou, 4% só da base de suprimento era oriunda de manejo florestal. Hoje, 90% da base de suprimento é de manejo florestal. Isso fez com que as empresas se organizassem, o setor público se organizasse, fez com que tivesse um aumento qualitativo na produção florestal. O setor empresarial e a área industrial modernizou, aumentou a base de valor agregado na produção florestal, tanto que a gente teve uma elevação do PIB sem necessariamente ter uma elevação da exploração florestal. Essa elevação do PIB hoje passou para 7%. Ela saiu de 6% e hoje é 19%. Né? Ela no início do governo do Jorge era de quase 6%, menos de 6%. Né? E agora ela está em 19%. A participação do PIB do segmento florestal, da silvicultura. E o que se explora hoje? Qual é a incidência? Essa madeira que está sendo explorada, ela é de... Ela é oriunda das áreas que normalmente eram convertidas, tá? E que hoje foram transformadas em plano de manejo. Mas isso quer dizer que nós estamos explorando mais? Não, nós estamos explorando melhor e não mais. Em termos quantitativos, a gente explora menos do que a gente explorava. Mas em termos qualitativos, o valor agregado da produção aumentou muito. Aumentou porque agora a gente não fica só exportando madeira em bica, né, conforme o setor diz. Você começa a exportar e vender valor de produto de maior valor agregado. E qual é a situação hoje das parcerias público-privada? Como é que está? Eu acho que a gente está bem. A gente está numa fase de implementação da fábrica de piso. Essa fase de implementação tem uma coisa que a gente chama de inicialização, demarragem, né? Os processos estão correndo da forma que deveriam ocorrer, né? Ou seja, existe um lado contratual nosso, existe um lado contratual da empresa, né? Isso ainda continua na negociação, mas que tudo indica que a gente não vai ter problemas maiores, não. Tá? Os problemas, se caso... Algumas pessoas acham que o governo da Floresta se transformou num governo muito desenvolvimentista. Como é que você avalia isso? Eu avalio que o fator desenvolvimento e o fator preservação ela tem que ser caminhados juntos, né? E até para você ter uma condição de preservação maior, você tem que usar da condição de desenvolvimento. Ou seja, hoje as potências mundiais que são referências na área de gestão florestal, na área de serviços ambientais, serviços, né, de tecnologia, são nações desenvolvidas. Você não vê nas nações não desenvolvidas, nos lugares menos desenvolvidos, a chance de conservação. Sabe? Então você tem o Canadá, a Finlândia com uma economia florestal consolidada, a Austrália também, tem a Costa Rica com uma atividade de venda de serviços na área ambiental florestal. Por que nós temos tanta dificuldade Por que a gente tem tanta dificuldade em gerar conhecimento com base na floresta? Que esse era um grande ideal. Eu acho que dificuldade a gente não tem. A gente tem hoje um acúmulo de conhecimento tremendo na área ambiental, na área florestal. O que pode ser melhorado, o que deve ser melhorado, é a gestão desse conhecimento e a participação desse conhecimento no bojo de serviços, seja no Acre, seja fora do Estado. Você acha, e como é que está a situação das populações tradicionais, as pequenas comunidades nesse campo? Você acha que elas estão tendo a possibilidade de inserção nesse desenvolvimento?
Eu acho que a gente tem algumas fases aí de governo que é preciso estar bem delineado, né? Você teve um primeiro governo que o objetivo era estruturar a máquina pública, até porque estava sucateada, né? O segundo governo de colocar num rumo que fosse um rumo de desenvolvimento para o Estado. Está aí o Estado do Acre, o quarto maior do país, né? E agora, graças a Deus, a gente tem outra fase do governo, que é um governo que traz para uma inclusão social maior e que procura uma maior participação das comunidades, das populações tradicionais dentro dessa economia que começa a ser formada. Eu acho que tem toda a chance, acho que o caminho é esse, né? De você aumentar a participação do pequeno produtor dentro do contexto, né, econômico, principalmente no contexto econômico florestal. Esse é um grande desafio, é isso que o governo está se preparando. Os investimentos que estão sendo feitos, que estão sendo pleiteados, é justamente para a área social, para a área comunitária, porque o Acre, né, conforme o próprio governador diz, que seja o melhor lugar para se viver na Amazônia, em 2010, e que a gente consiga também ampliar a participação social dentro dessa economia. E o que você considera ainda que sejam entraves? Qual é que existem para que se possa avançar nisso? O grande desafio nosso é justamente esse, é a gestão do conhecimento, como é que a gente vai trabalhar isso junto com a população e com a comunidade de forma geral. Aliar o nível de organização do pequeno produtor, das associações, com a oferta de produtos e serviços que a floresta pode colocar, com o nível de empreendedorismo que eles podem fazer de uma forma de autogestão, e para isso a gente tem uma geração de renda na comunidade, é o grande desafio. Tá? Essa, para a gente, é a grande lição. Como fazer isso, de que forma desenvolver isso, como é que a gente trabalha para ampliar cada vez mais a participação do pequeno. Tá? O que a gente imagina que seja possível é exemplo do que se fez nas escolas, fazer o plano de desenvolvimento comunitário, sabe? E a partir do plano de desenvolvimento comunitário, que é o norteamento que o governo está dando, a gente atender essas demandas dessas comunidades, né? Para que a gente crie oportunidades de investimento, de desenvolvimento, de educação, de cultura, de saúde. Quando uma fábrica se retira, por exemplo, da Etel Carmona, ou quando um integrante de algum consórcio desses que o governo tem possibilitado desiste, isso é motivo de preocupação? Como é que vocês... Eu acho que não, acho que agora a gente tem um ciclo aí de investimentos que, se a gente for analisar do ponto de vista do crescimento que houve na área florestal, tá, e do volume de empresas que saíram do negócio, nada impediu que o crescimento acontecesse, sabe? Tá? Ou seja, a gente tem que ter muita preocupação nas parcerias, tem que ter todas as garantias possíveis para que as parcerias sejam cumpridas, tá, de ambas as partes, e a gente também tem que ter a consciência e a preocupação de sempre proteger o capital privado, porque o capital privado é o que, de certa forma, alavanca a economia. Né? O público não consegue fabricar dinheiro, o dinheiro vem do privado, a gente muitas vezes esquece disso. Né? E quanto há disponível do banco do BNDES para o setor florestal no programa? Olha, hoje no setor florestal como um todo, e aí eu não vou dizer só o setor florestal, porque a gente ainda não definiu as áreas de financiamento, mas eu acho que a gente tem em torno de 300 milhões para se investir no Estado, não só no setor florestal, mas se investir na área de educação, de infraestrutura, né? Quem conhece muito bem os números é o secretário de Planejamento, que ele está hoje, inclusive, negociando junto ao BNDES uma nova fase do empréstimo. E a fábrica de taco está entrando num estágio já de teste? A fábrica de piso, ela está... De piso. A fábrica de piso, ela está em fase operacional, as máquinas estão sendo, né, testadas e funcionando, né?
Hoje a gente testa a última máquina, a princípio vai estar tudo normal, e a previsão é que a partir da safra do ano que vem a gente tenha uma produção mais regular. Né? Qual é o horizonte, qual é o mercado que se tem no horizonte para essa produção? Tanto a produção da fábrica como a produção para qualquer área privada do Estado, você tem os mercados europeus, mercado americano, norte-americano, mercado canadense. E nesse setor, setor de madeira beneficiada, o mercado é um mercado extremamente favorável. Né? E um crescimento tanto em consumo como um crescimento em preço. Então, nos próximos 10 anos, com certeza, a gente não vai ter problemas de ordem de mercado nessa área. Obrigado pela entrevista.